Meditando na palavra do Senhor, mais uma manhã, mais uma quarta-feira, nosso café, né? E meditando na palavra do Senhor, o Senhor falou comigo lá em João 16, versículo 32 e 33. Foram as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E ele falou assim: mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E durante muito tempo eu não consegui entender muito bem o que Jesus estava falando aqui nesse versículo. Ele estava explicando para os seus discípulos que ele ia chegar o momento que cada um ia estar na sua casa. Ele não estaria mais presente, porque ele estaria com o Pai, porque ele nunca está sozinho. E nós também não estamos, porque nós estamos em Jesus. E nós não estamos sozinhas. E vai chegar esse momento que vocês vão estar na sua casa e você vai passar por um momento de aflição. E ele fala isso na palavra dele. Você vai ter um momento que você vai ter aflição, mas você tem que ter bom ânimo. Ânimo. Eu venci o mundo. As palavras de Jesus para nós. Eu tenho que ter bom ânimo para eu, em Jesus, não em mim, em Jesus vencer as aflições da vida. E eu falava: Jesus, mas não estou entendendo muito bem essa coisa. Porque é difícil. No mundo tereis aflições. Quantos momentos nós temos passado por aflições? Mas ele falou que nós estaríamos, ele ia despedir até o momento que cada um ia para a sua casa. E ele já estava falando que se nós formos para a nossa casa em Jesus, com Jesus, a gente ia ter esperança. A gente seria capaz de vencer se nós estivéssemos em Jesus, mas nós estamos em Jesus, mas temos passado por aflições. Aflições na alma, que nos deixa oprimido, que nos deixa desanimadas, nos deixa cansadas, sobrecarregadas, sem esperança, com vontade de não fazer nada. É isso que tem acontecido. A alma. E eu escrevi algo interessante aqui, que fala aqui, ó. Ânimo, a palavra ânimo, no latim, é animus, que significa alma, coragem ou mente. Então, na hora que Jesus estava falando assim, ó, mas tem boa mente, tenha boa alma curada, tenha bons pensamentos, tenha uma mente curada, não doente. Entende? Quando eu comecei, você pode se sentar por um instante. Quando eu comecei a meditar na palavra, eu falei: Jesus, que lindo! Porque o significado da palavra ânimo é uma disposição de espírito. É uma disposição de espírito. É um espírito pensante. É uma alma que pensa. A ideia seria um excesso de coragem e força. Ânimo. Para você ter bom ânimo, você tem que ter um excesso contrário ao que quer te fazer parar. Você tem que ter uma força, um esforço maior para você não parar. Para você ter bom ânimo. Para você conseguir ter um espírito disposto a vencer o que é contrário à sua vida, à sua alma. Biblicamente, seria ter esperança. Ânimo seria ter esperança, não desanimar, não perder a fé e viver a vida com alegria. É isso que Jesus estava falando quando ele falou, digo essas coisas para que em mim
Quando teu espírito lá, tua alma precisa de ter bom ânimo, ou seja, você precisa ter fé em mim. Você precisa ter fé em Jesus, você precisa viver com alegria. Ele fala, você tem que ter um excesso de coragem, ousadia. Aquilo que tem tentado parar a tua alma, aquilo que tem parado a tua vida, de viver a vida em alegria. Então, quando ele começou a falar aqui, eu falei, gente, quantas pessoas estão perdendo a fé e a alegria de viver, porque a alma está doente. Porque precisa ter um excesso de fé, de energia, de disposição para crer em Jesus, que Ele pode mudar a tua vida. Como eu falei, se o seu problema é físico, você vai no médico, né? Tá tudo bem, passa o remédio. Mas a alma, quem trata da forma mais profunda, que incomoda, onde a palavra está falando aqui, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, tal. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu por mim, por você. Isso é esperança. É esperança para a nossa alma. Para a gente ter a disposição de tudo que vem contrário a nós, a vontade de desistir, vontade de chutar o pau da barraca. Quando o medo vem, quer te paralisar, quando o desânimo vem, você fala, não, eu tenho disposição em Cristo Jesus para vencer isso daqui. Só que muitas pessoas encontram em momentos tão oprimidos, opressos, que não conseguem ter essa esperança em Deus. Por isso que ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci. Tem esperança para mim. Tem esperança para você. Existe algo guardado. Então nós precisamos manter o nosso ânimo para resolver os nossos problemas. A gente tem que manter a nossa mente. Nós temos que manter a nossa alma, a nossa coragem guardada, blindada no Espírito, na fé, para a gente conseguir resolver os problemas do dia a dia. É isso que Jesus está explicando. Não vão ter excepções. Mas se você tiver uma mente voltada para Cristo, uma disposição para fazer segundo a palavra, se você tem a coragem de fazer exatamente aquilo que a palavra fala para você fazer, crer de verdade, de todo o teu coração, você vai ser a mulher mais ousada para sair dessa situação e todos vão ter que ver a glória de Deus mediante essa situação difícil. Então, tem de bom ânimo, eu venci. Nós precisamos manter o ânimo, a nossa mente, a nossa alma em paz, para a gente sair dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos, das coisas que acontecem na nossa vida, que nos tiram do foco. E é isso que Jesus está falando. Não deixa a tua alma sem esperança. Não aceite uma alma perturbada dentro do teu coração. Não permita isso. Ele fala, para com isso. Não olhe para trás. Olhe para frente. O que passou, passou. Ele faz tudo novo hoje. Essa é a esperança que ele fala, que eu venci o mundo, eu venci as aflições, e eu que sou Jesus vou vencer as aflições de hoje, porque cada dia tem o seu dia mau, e é hoje. Então isso é que nos fortalece. Isso é que nos fortalece. Quando nós declaramos a palavra de Deus sobre a nossa vida, então nós precisamos profetizar todos os dias a nossa esperança no Senhor. Nós precisamos profetizar no Senhor aquilo que vai trazer bom ânimo para a nossa alma.
no meio das aflições que nós vivemos. Tereis aflições, porque quem não passa por dificuldade pode ser arrebatado, porque ele está vivendo no mundo real. Hoje em dia todo mundo passa por aflições, e as aflições têm só piorado o grau, o nível, porque a alma do homem está doente, precisa se converter a Jesus e ter esperança em Jesus de vencer e ter uma alma em paz para tomar, ter tomada de decisão, para conseguir resolver os problemas da forma que vai te dar a vitória, segundo a sabedoria de Deus. Então, quando a tua alma está abatida, você tem que falar assim: eu acho que eu estou sem esperança. Você tem que declarar que a sua esperança está no Senhor. E aí, você tem que declarar aqui, ó. Vamos lá no Salmo 31, 24. Hoje nós vamos declarar. Eu quero que você anote esses versículos, tá? Você anote esses versículos, porque esses versículos vão ser os versículos que você vai falar durante essa semana sobre a sua vida. Você vai declarar ele sobre a sua vida, principalmente nos momentos de aflições. Então você tem que lembrar que Jesus é com você em todos os momentos. Então o Salmo 31, 24. Salmo 31, 24. Cadê meu Salmo 31, 24? Peraí. Salmo 31, 24. Você vai anotar esse versículo e você vai declarar para a tua alma. Você vai fazer ela entender isso. Então, quando nós declaramos isso em alta voz e declaramos a palavra de Deus, ela tem um efeito na nossa vida. É um remédio para aquietar a nossa alma e espera em Deus, e acabou. A minha alma tem que esperar no Senhor, não no homem, não nas adversidades. Então eu preciso declarar o remédio para que a minha alma tenha bom ânimo em tempos difíceis. Então no Salmo 31, 24 diz assim: esforçai-vos e fortalecei vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Isso aqui está falando para você se esforçar, para você se fortalecer, porque a sua esperança está em Deus. Então você tem que declarar isso quando a tua alma começar a falar assim: eu estou me sentindo fraca, eu não estou conseguindo me esforçar. Peraí, o remédio para essa dor da minha alma se chama Salmo 31, 24. Esforça a alma a crer, fortalece a alma e creia, porque eu espero no Senhor. E você vai aquietar essa alma dentro do teu ser, e você vai ver a glória de Deus. Outra coisa, você precisa declarar que você precisa, declarar sobre a sua vida que Deus te ajuda e te sustenta. Lá no Isaías 41:10, você anota Isaías 41:10. Quando a tua alma começar a perecer, começar a querer te enfraquecer, você vai falar assim: epa, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. É isso que você tem que declarar para a tua alma quando você se achar sozinha e com medo. Você precisa de sustento? Você precisa de alguém que te sustente a alma. Você tem que conversar com a tua alma. Você tem que botar ela na posição. Você tem que falar com ela que quem dita as regras na sua vida, que você é de Jesus, é a palavra dele, que tem que trazer vida. Que a palavra dele, além de trazer vida, ela traz libertação. Então a tua alma precisa ser liberta. A tua alma precisa aquietar em Deus. A tua alma precisa obedecer aquilo que vai trazer a vitória sobre a sua vida. Então, quando você se achar que precisa ser fortalecida, que você precisa de sustento, que
você está com medo, porque as aflições do mundo tá te assombrando, você tem que ler Isaías 41:10. Isso é o remédio da sua alma. E você tem que declarar: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois sou eu, teu Deus. Eu te fortalecerei e eu te ajudarei. Quem vai te ajudar a sair dessa situação? Deus. A palavra dele. Você em Jesus. Eu venci o mundo. Lembra disso que eu falei ali no início? É exatamente isso. Ele repete para você: eu te fortalecerei e eu te ajudarei e eu sustentarei com a destra da minha justiça. Ah, você está passando por injustiça? Não tenha medo. Você está se sentindo injustiçada? Leia Isaías 41 e fala para a tua alma que está em Deus. Ela precisa entender isso. E você tem que dar essa ordem de comando, porque você tem que decidir isso sobre a sua vida. Você se sente sozinha? Vamos lá comigo, você precisa ler esse versículo. Mateus 14:27. Mateus 14:27. Cadê? Jesus, ele falando para os seus discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tem hora que nós temos que dizer isso. Tem hora que nós temos que dizer isso para a nossa alma. Tende bom ânimo, alma, mente. Tenha bom ânimo. É Jesus que está no barco. Teme não. Ele está no controle. Não teme não. Ele está com você. Não teme não. A situação da aflição é aí mesmo que ele está com você. É nessa hora que ele está com você. E é nessa hora que ele fala para você: não teme não com essa aflição. Sou eu. Eu estou contigo. Não teme não. Não tenha medo. É na hora da aflição que ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí a palavra dele fala: tem de bom ânimo, sou eu. Acabou. É Jesus, não tenha medo. Eu venci o mundo. E ele fala: não tenha medo. É a palavra que liberta, é a palavra que está trazendo essa transformação. Aí, você precisa declarar isso para a sua alma, porque talvez você esteja passando por esse momento na aflição da sua alma, e você precisa declarar isso sobre você. E aí ele fala, ele continua dizendo, aí nós vamos lá para o Josué 10:25, é um versículo muito famoso, como se diz. É uma palavra que todo mundo lê, mas eu quero ver todo mundo viver essa palavra de Josué 10:25. Josué 10:25. 10:25 Josué. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos espanteis. Quantas pessoas estão com medo e estão espantadas pelas aflições dos problemas? Porque no primeiro momento é algo assombroso, aconteceu, saiu do teu controle. Você fala: gente, o que é isso que está acontecendo? Parece que é surreal o que está acontecendo. Aí Josué fala assim: não tema e não se espante, esforçai-vos e animai-vos. Assim fará o Senhor Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Ah, filha, isso aqui é chamando o Senhor para a guerra. Os inimigos se levantou, a aflição está muito grande. Ele está falando assim: só se você se esforçar. Você não fica espantado com os seus inimigos não, porque você vai ver todos eles caírem. Você vai ver o que Jesus vai fazer. Quando ele te justificar, você vai ver o que vai acontecer com esses inimigos, porque você vai ficar maravilhada com aquilo que Deus vai fazer. Levantaram contra você, não se preocupe. Ele está falando: tem esforça, permanece. Isso aqui é Jesus falando: fica firme, eu sou contigo, não tenha medo, não te espantes, eu vou fazer.
fazer grandes coisas. Esses inimigos, eles vão cair, não se preocupem. Isso é difícil a gente falar para a nossa alma, porque nós precisamos acreditar em algo que não está no nosso controle. Por isso que a nossa alma, ela quer sair, o nosso ânimo, o bom ânimo que Jesus manda ter no momento da aflição, quer sair, porque a gente quer ter o controle. O bom ânimo não é ter o controle, é a disposição de fazer um excesso de coragem para poder ir contra aquilo que é contrário ao desânimo. A vontade de desistir, chutar o pau da barraca, etc, etc. A vontade de ficar dentro de casa, não sair de um quadro de opressão e por aí vai. Então ele fala para a gente ter bom ânimo, porque justamente nessa hora a tua alma não vai ter controle, e quem tem que ter controle é Jesus agora. Por isso que ele fala que nós temos que estar na videira, nós temos que estar em Deus, nós temos que estar submetida ao Senhor, porque Ele vai dar a direção, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar a coragem, mas você tem que tomar atitude. A tua alma tem que tomar atitude daquilo que é certo diante de Deus. E por que as pessoas não perdem um bom ânimo? Porque elas perdem a vontade de tomar atitude. E paralisa por causa do medo, por causa da circunstância difícil. Aí acha que não vai dar conta, mas vai dar. Porque se você tiver em Jesus, se você for sustentada por Ele, se você deixar Ele te dar essa coragem necessária que você precisa, Ele vai animar você. Você vai conseguir se esforçar, você vai conseguir se animar para você ver o inimigo se cair, a mudança acontecer. E a tua alma aquietar em Deus, pois ainda o louvarei. Outra coisa, nós precisamos declarar para a nossa alma. Está lá em 2 Timóteo. Também nós temos que declarar aí sobre a nossa alma. 2 Timóteo. Você anota aí 1:7. Você precisa anotar isso. 2 Timóteo 1:7. Diz assim: porque Deus não deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e moderação. Ah, gente, quando a tua alma, ela tem que entender que o que tem dentro de você não é o medo, e sim a ousadia, não é a timidez, mas é a coragem. É nessa hora que Jesus fala com você, ele lembra que aquilo que habita em você tem poder para destruir a timidez, o medo que te bloqueia, para que você venha a ser ousada, com autoridade, para declarar que a tua alma, que as tuas atitudes vão ser segundo o Espírito, e não as enfermidades da alma que estão por aí, fazendo fraquejar muitas pessoas. O espírito que Deus nos deu é o espírito de ousadia. Você é uma mulher ousada, se ninguém te falou isso. E na sua ousadia em Deus, você tem poder e autoridade para falar com a tua alma. Aquieta em Deus no meio da aflição, pois ainda o louvarei. Você tem como falar com a tua alma? Não tenha medo, porque o Senhor está comigo. Ele me fortalece, Ele me dá coragem, Ele me sustenta com a tua mão destra de justiça. Eu não estou sozinha, Ele está comigo. Ele fala para eu não ter medo. Esse é o Espírito que opera em você, que vence todos os outros. Eu dou ousadia. E nós precisamos ser mulheres ousadas em tempos difíceis, principalmente em tempos de aflições, porque o inimigo quer parar você. Mas talvez você fale assim: pastora, eu entendo, mas eu preciso de algo a mais de Jesus, e Ele te dá. Você quer algo a mais de Jesus? Ele te dá na tua alma.
Talvez você fale assim: pastora, eu já passei por momentos tão difíceis na minha vida que eu preciso de algo a mais do Senhor nessa fase que eu estou vivendo. Porque eu quero ser uma mulher ousada, mas eu me encontro muito triste. Eu me encontro com a alma sangrando pelas aflições. Eu encontro a minha alma doente. Eu encontro com a minha alma enferma. Eu me encontro sem esperança. Eu não sei mais o que fazer. A minha alma precisa de um toque do Senhor. E talvez é esse momento que você esteja vivendo. Em Lucas 8, 48, a palavra de Deus diz assim para você: aquietar a tua alma. A palavra de Deus diz assim: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é o poder de Deus. Você não acha que você não entendeu? Eu vou ler de novo. A palavra do Senhor fala para a tua alma que se encontra enferma, doente agora neste momento: tenha bom ânimo, alma. Tenha bom ânimo, filha, mulher de Deus. Tenha bom ânimo. A tua fé te salvou. Ela te cura. Ela te salva. Vai em paz. Porque Ele cura você. A sua fé vai curar. Então você precisa de cura. Ele te dá isso. Você tem que ter bom ânimo e voltar a crer. Voltar a crer. Exercitar a sua fé. Porque é ela que vai te salvar no dia da aflição. É a tua fé que vai te salvar no dia ruim. É a tua fé que vai mover montanhas. É a tua fé que vai trazer esperança no dia da aflição. E a tua alma, quando está aflita, ela não quer esperar em Deus. Ela quer que resolva imediatamente. E as coisas de Deus não resolvem imediatamente, como eu tenho aprendido isso. Dói, mas é assim, é no tempo de Deus, não é no meu tempo. A mudança vai acontecer se eu, no dia da minha aflição, ficar firmada em Jesus. Se eu ficar firmada em Jesus, as coisas vão acontecer. Mas o que a gente mais tem acompanhado é: vamos chutar o pau do barraco, vamos acabar com isso logo. Porque eu não quero mais sofrer. No mundo tereis aflições. No mundo tereis dores. O mundo é difícil. As pessoas estão doentes. Jesus já tinha falado isso antes. E Ele fala: tenha bom ânimo na sua alma. Você está desanimada? Qual é o desânimo da tua alma? Leia a palavra de Deus e combata isso. Uma semana eu vou ler todos esses versículos que a pastora falou aqui. Eu vou ler esses versículos e vou combater o desânimo que vem na minha alma, porque assim eu vou vencer. Faça isso também, faz a experiência. Porque o seu problema aqui hoje, eu não tenho problema físico, porque eu estou bem de saúde, graças a Jesus. Mas é a minha alma. E a minha alma? E a sua alma? Precisa de remédio, precisa de cura, precisa de libertação, precisa de fé em Jesus, para que Ele me salve e me dê a paz para eu seguir a minha vida lá fora, todos os dias. E eu preciso fazer a minha alma entender. E a nossa alma tem a tendência da carne de não querer entender e submeter e desanimar. E nós que somos mulheres de Deus, estamos fazendo o contrário. Nós estamos buscando cura, nós estamos buscando transformação em Deus. Justamente por quê? Porque nós precisamos viver com a alma com bom ânimo, a nossa mente sana, a nossa mente pensante, para que nós venhamos tomar decisões segundo a vontade de Deus, para que nós venhamos ter forças necessárias para a gente profetizar todos os dias
A nossa esperança que está firmada em Deus. Para a gente ter a força necessária, a disposição de espírito em buscar a Deus e não parar de orar, e não parar de vir na igreja, e não parar de falar com as pessoas, e não parar. Não, eu tenho que ter disposição. A vontade de parar tem que ser menor, é matemática, é menor do que a minha esperança em Deus, daquilo que Deus manda eu fazer, daquilo que eu sei que é certo, que agrada a Deus e que vai dar um fruto. Então os meus problemas têm que ser menores. A aflição da minha alma tem que ser menor, para que ela possa ver o que é maior em mim. O que é maior em mim é o Espírito de Deus com ousadia. O Deus que eu sirvo, Ele é maior. Ele é maior que o sofrimento da minha alma. Primeiro que Ele já venceu na cruz a minha cura, a minha libertação. Ele deixou a palavra para que eu venha pegar ela todo dia como remédio para minha alma e declarar para ela onde ela tem que ficar. E não me interferir nas minhas atitudes que eu tenho que tomar. E é isso que nós vamos orar nessa manhã. Nós precisamos manter o ânimo para a gente resolver os nossos problemas. Os problemas sempre vão existir, as aflições teremos todos os dias, mas se a gente tiver bom ânimo, a mente, a coragem, a fé firmada no Senhor, a gente vai viver e ver que em Jesus, como Ele venceu as aflições, como Ele já venceu as aflições por nós, nós também vamos vencer nele. A gente tem que tomar posse. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai vir sobre nós. E é isso que nós precisamos. Essa paz que somente Jesus pode nos dar. Vamos ficar de pé para a gente fazer nossa oração? Vamos orar, porque hoje é dia de oração, hoje é dia de cura. Hoje é dia que Deus está ministrando sobre a tua vida. Se você se sente sozinha, não é para você se sentir sozinha mais. Se você sente que os inimigos são grandes, estão te rodeando, Ele fala para você se esforçar, que Ele está te sustentando e que você vai ficar espantada com a justiça que dele que vai vir. O que ele vai fazer com seus inimigos? Não é você, Ele vai agir contra todos os inimigos que vêm contra a sua casa, que vêm contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos. Ele vai entrar com justiça e Ele vai vir. Quando Ele vier com a justiça, você vai ficar espantada com tamanha glória que Deus vai fazer, porque a justificação vem do Senhor. Mas se a sua alma não tiver bom ânimo, firmada no Senhor e esperar no Senhor, você não vai ver isso acontecer. Então espera mais um pouco. Não está na hora de você desistir. Está na hora de você voltar para trás. Está na hora de você continuar. Está na hora de você batalhar, mostrar, colocar para fora o espírito de ousadia que Ele deixou para nós. O espírito de ousadia. Você tem o espírito de ousadia, de poder de Deus sobre você. E é esse poder de Deus que vai vir sobre você e vai destruir cadeias, vai destruir laços, palavras, atitudes que não agradam a Deus. Então é esse poder que nós temos, o poder de destruir todas essas fortalezas. Então você tem que ter fé, ousadia para declarar no nome de Jesus. E se levantar da onde você caiu, no nome de Jesus. É no tempo que você está agora, para você se levantar na presença de Jesus, porque em Deus todas as coisas se fazem novas, se você crer. Ele faz tudo novo. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Quem é o homem para julgar? Se somente o Senhor tem palavras, se somente o Senhor é dono da justiça correta, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o nosso interior. Então hoje Ele nos dá a oportunidade de a gente se levantar nele com ousadia e declarar a nossa alma, espere em Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, apresente diante de Ti, Senhor, a Tua palavra que nos fortalece, nos faz ter bom ânimo. O Senhor deu as instruções aos seus discípulos, falando que ia chegar um momento que o Senhor não estaria com eles e que cada um deles estaria na casa dele, mas para eles terem bom ânimo.
O Senhor explicou muito bem, Senhor Deus, falando para eles que no mundo tereis aflições. Lá na tua casa você vai ter aflição. Nos momentos em que você estiver, você terá aflição, mas você não vai estar sozinho. Ele garante isso. O Senhor nos garante que nós não estaríamos sozinhos em meio às nossas aflições. Por isso, Senhor Deus, eu coloco diante de Ti as nossas vidas e as aflições que a Tua igreja tem sofrido. Como tem sido, Pai, o inimigo tem abatido a alma, tem ofuscado o brilho do Senhor no rosto dos Teus filhos. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra nos fortaleceu para viver um tempo novo. A Tua palavra nos direciona a nossa alma a se curvar diante da Tua grandeza. A nossa alma, ela tem que se curvar. O medo não pode paralisar a nossa vida, porque o Senhor fala: não tenha medo, seja forte e corajosa. Foi Ele que te mandou. Então, se nós estamos em Ti, Senhor, a nossa alma vai encontrar essa coragem agora. Se você precisa da coragem agora, comece a declarar sobre a sua vida: eu preciso dessa coragem, dessa ousadia. Porque eu estou paralisado pelo medo, mas esse medo não vai me paralisar mais. Eu agora, no nome de Jesus, eu declaro agora todo medo da minha alma, que não me deixa fazer algo novo, uma atitude nova, agora sai em nome de Jesus. Eu declaro hoje que a palavra da coragem, eu tomo posse dela, da coragem, da ousadia no Espírito, para viver um tempo novo, sem medo de ser rejeitada, sem medo de ser abandonada, sem medo de faltar alguma coisa, sem medo, porque no Senhor eu tenho todo recurso, porque no Senhor eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu sou amada do Senhor, eu sou protegida do Senhor, eu sou escolhida do Senhor, eu tenho promessas do Senhor, eu sou uma mulher que me levanto na presença do Senhor para fazer algo novo. E declare sobre a sua vida: eu vou fazer algo novo, Senhor. Eu quero experimentar sem medo. Agora eu recebo a coragem, porque eu sou protegida pelo Teu amor, sou protegida, blindada pela Tua palavra, para viver um tempo novo. E eu quero viver esse tempo novo. Deus, o medo não vai me impedir de viver esse tempo novo. O Senhor me sustenta em todos os momentos das minhas aflições. Senhor, os meus olhos agora vão se curvar para ver o Senhor me sustentando. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, ajudarei, te sustentarei com a destra da minha justiça. E é isso que nós queremos nessa manhã, Senhor, sermos sustentadas pela destra da sua mão, Senhor, pela sua justiça, Senhor, para ser feita sobre nós. Em nome de Jesus, a proteção, o cuidado, Deus, que o Senhor tem para conosco. O Senhor nos levanta em cada momento, quando a nossa alma se sente fraca, o Senhor nos fortalece. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, é nisso que nós queremos ver. Nós queremos ver o que o Senhor vai fazer com os nossos inimigos, que se pelejam contra a nossa vida, contra os nossos projetos diante de Ti. Por isso, Pai, eu creio nesse tempo novo, na obra que o Senhor tem feito, porque nós somos filhas amadas do Senhor. E o Senhor fala na Tua palavra que se nós tivermos fé e bom ânimo, nós poderíamos ir em paz, em paz com o Teu Espírito. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Que nós venhamos receber essa paz do Espírito. E que a nossa fé, que nos salva hoje, nos dias de aflições, venha gerar frutos, Senhor. Queremos gerar frutos através da nossa fé que nos salva. E eu sei que o Senhor vai ser com cada um de nós. E a paz do Senhor vai reinar sobre a nossa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou continuar as orações com as amigas que estão aqui, as meninas. E eu espero ver você no próximo encontro. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.